Paise, professora Bruna Oliveira de História. O nosso tema de agora é o processo de independência política do Brasil, tá? Bom, antes de começarmos a falar de independência, a própria palavra em si me causa certo espanto. Somos independentes de fato? Somos mesmo independentes? Vou deixar esse questionamento para vocês e aí no final da aula a gente volta a falar mais sobre isso. Bom, primeiramente, para que nós consigamos entender aí o que é esse processo de emancipação, né, de independência. Independência do Brasil de quem? Independência de Portugal, tá? Nós éramos, então, a colônia de Portugal e nós queríamos deixar de ser a colônia de Portugal. Bom, o que vai acontecer? A mão invisível da Inglaterra, ela é muito importante para que nós consigamos entender principalmente o período da abolição da escravatura, né? Que é o fim da escravatura lá em 1888. Então, assim, a Inglaterra ela está inserida em todo o nosso processo, né? Então é importante que vocês tenham essa visão. A mão invisível da Inglaterra está sempre pairando sobre a história do Brasil, confundindo-se aí entre Brasil e Portugal. Bom, o que acontece? Em 1314 até 1316, durou dois anos, o rei de Portugal morre e ele não tinha um sucessor para deixar no lugar. Um sucessor, ou seja, estou falando de um homem. Ele tinha a filha, Beatriz, que casou-se aos 13 anos com o rei de Castela, que fica na Espanha, e tinha sua esposa, Leonora, que, né, se fosse assim, já que ele morreu, ela assumiria o poder e governaria numa boa. No entanto, nós vivemos uma sociedade desde sempre machista, desde a sua construção. E já em 1300, as pessoas já eram extremamente machistas, enfim, e eles não admitiam que o poder ficasse na mão de Dona Leonora. Mas se o poder não ficasse na mão de Dona Leonora, teria que ir para Dona Beatriz, que transferiria, obviamente, a responsabilidade para o seu esposo, que era o rei da Espanha. E aí Portugal perderia a sua autonomia. Então, os burgueses, os liberais, todo mundo se movimentou naquele momento para evitar que isso acontecesse. Quando a Inglaterra vai entrar nesse meio? A Inglaterra entra nesse meio, colocando a família Bragança de volta no trono, né? Então, eles devolvem o trono ali para Portugal, fala, vai daí, vamos ver se está certo. Em 1500, Portugal, então, começa a fazer aí as suas navegações, chega ao Brasil. Em 1808, com a ajuda dos ingleses, mais uma vez, quem financiou a vinda dos portugueses para o Brasil foram os ingleses, né? E aí, quando nós chegamos na época de 1808, com medo e afugentado por Napoleão Bonaparte, que estava ali fazendo a Revolução Francesa e já tinha chegado à cidade do Porto, e aí o que Napoleão Bonaparte disse? O que ele queria? Ele queria o chamado bloqueio continental, né? Ou seja, ele queria que Portugal parasse de fazer negócios com a Inglaterra. Só que Portugal tem o rabo preso com a Inglaterra desde sempre. Como é que ia fazer isso? E aí Portugal vai correndo, porque também está sempre quebrada, sem dinheiro. Aí fala, ó, Inglaterra me ajuda, eu preciso fugir, preciso ir para a colônia, porque estão invadindo a metrópole. E se tomasse Portugal, ingleses e portugueses não poderiam mais fazer negócio, porque era isso que Napoleão Bonaparte queria impor à Inglaterra, o chamado bloqueio continental, né? Ou seja, não vão mais fazer negócios aqui. Então, o que acontece? Em 1808, a Inglaterra chega e fala, ok, vou respirar bondosamente, vou doar o dinheiro para que a família real vá ao Brasil. E aí, em 1808, quando a família real chega ao Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem um boom populacional. Ou seja, naquele momento, nós tínhamos 13 mil habitantes, aproximadamente, no Rio de Janeiro. De repente, a população quase que dobra, né? Embora não chegue a dobrar, quase dobra, com a chegada de
toda a família real e de toda a corte portuguesa, né? Então, os portugueses, na verdade, coitados, que moravam lá em Portugal, é que foram prejudicados, porque o rei não avisou nada para ninguém, fugiu na calada da noite, né? Então, ele esperou todo mundo dormir ali, pá, bonitinho, aí no outro dia, só acorda o pessoal de manhã e vê os navios indo embora, e a família real toda lá dentro, e o Brasil vindo embora, e Portugal indo embora, vindo para o Brasil. E aí, quando a gente começa a estudar esse ponto de 1808, é muito engraçado porque tem o PR, né? Que significa príncipe regente. E aí eles chegavam nas casas das pessoas, eles escolhiam as melhores casas e colocavam o PR, que é o príncipe regente, que significava dizer que aquela casa não era mais daquela pessoa. A casa agora seria do rei ou de alguém da corte, enfim. A gente chama de príncipe regente, os historiadores brincam com esse termo, eu também adoro, ou ponha-se na rua, né? Porque assim, você é convidado a se retirar da sua casa e ir para onde você vai é um problema seu, para que a família real ou alguém da corte possa ficar com a sua casa. E o que a gente diz assim, o nosso complexo de inferioridade é tão gigantesco e a nossa falta de clareza para poder problematizar determinados assuntos era tão gigantesco que naquela época não era diferente. Muitas pessoas ficaram felizes por ter a sua casa tomada por um príncipe ou por alguém da corte portuguesa. Tipo, como é que pode você perder sua casa e ficar feliz assim? Eles ficaram extremamente felizes. Ai, nossa! Ei, Maria, o que aconteceu hoje? Tu vai passar um café? Ai, eu não posso mais, eu estou desabrigada. Mas tudo bem, alguém da família real está na minha casa, colocaram um PR, eu sou importante, a minha casa foi escolhida para alguma coisa. Então, assim, até essa visão, né, romântica, vamos dizer, Portugal consegue vender de alguma forma. Tipo, olha, nós estamos aqui por vocês. Ninguém até aquele momento, porque não é como hoje, naquela época não tinha internet, você chegava lá fazer uma pesquisa rápida para ver o que estava acontecendo, né? Para você ter noção do que acontecia no mundo, era uma coisa extremamente morosa, né? Porque não tinham os meios de comunicação que nós temos hoje. Então eles não sabiam a priori que Portugal estava fugindo, né, da França. E aí é o seguinte, nós começamos esse processo de independência do Brasil, e nesse processo de independência do Brasil, nós começamos o que hoje nós conhecemos por dívida externa, né? Isso mesmo. Por quê? Porque nós começamos essa dívida lá em 1822, que é quando vai começar a independência do Brasil. Quando o Dom João pede o fim do jugo, né, português sobre o Brasil, ele diz o seguinte, por favor, eu não quero mais ter nada a ver com você. Será que dá para a gente cortar as relações? Eu não estou conseguindo olhar para tua cara mais. E aí ele fala assim, tudo bem, você quer ser livre? Né? Em 1822, a família real teve que voltar para Portugal por causa de uma coisa chamada Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Portugal, a França invade ali um determinado pedaço, os portugueses se rebelam, começam a chutar tudo e exigir a volta da família real para Portugal. Porque ou você faz o negócio acontecer, ou você está ali, que é isso? Foi embora de uma hora para outra sem falar nada. E aí começam a quebrar tudo, é uma confusão danada. E aí, em 1820, Dom João é obrigado a voltar para Portugal para reinar ali, o pessoal ver que a família real estava de volta, né? E aí o Brasil começa a querer ser independente, não ter que pagar mais imposto para a metrópole, porque assim, qual é a função da metrópole e da colônia? A da metrópole é de ficar em cima só mamando mesmo, e o da colônia é de sustentar o que a metrópole não faz, ou seja, a metrópole não faz nada, então o papel da colônia é justamente pagar todos os luxos, pagar absolutamente tudo que a metrópole precisa ou não precisa,
tá? Então, em 1822, nós pegamos emprestado com quem? Com a titia Inglaterra, cerca de 300 mil libras esterlinas e pagamos a Portugal, né? E nesse pagamento, Portugal, então, reconhece a independência do Brasil, alguns anos depois, não de imediato, né? Reconhece a independência do Brasil. Fala, tá bom, vai, perdemos, já pagaram, pelo menos é isso que importa. Então, nós temos difusão desse momento aqui das ideias liberais. O que é a ideia liberal? É o mínimo de intervenção do Estado, né? As pessoas terem individualidade para poderem produzir, as pessoas terem individualidade para poderem, vamos dizer assim, juntar o seu capital, juntar o máximo que der. Não importa por cima de quem passa, é cada um por si e Deus contra todos, né? E aí, essa é a difusão das ideias liberais que começam a acontecer dentro dessa política. A ambição das elites coloniais, ou seja, já nesse momento aí, em 1822, começa-se a haver uma discussão sobre daremos fim à escravidão ou não? Porque já temos aí o início de um movimento abolicionista, né? O que é o movimento abolicionista? Que pede o fim da escravidão e a gente vai ver isso em algumas outras formas. A Revolução Pernambucana era uma revolução que pedia independência também, mas pedia não só a independência de Portugal, pedia a independência do Brasil. Por quê? Porque não se reconhecia dentro desse modelo. Então, o Pernambuco fala, o quê? A gente vai ser livre agora, tudo bem, tá ok, mas o que vai acontecer? Eu quero ser independente do Brasil também. E aí, a Revolução Pernambucana não conseguiu, infelizmente, atingir o seu objetivo, que era de se ver livre do Brasil, né? E ficou aí acoplada, né, durante muito tempo, continuou fazendo parte do Brasil, mas a Revolução Baiana, anos mais tarde, consegue romper aí com essa lógica, tanto que a independência da Bahia é comemorada no dia 2 de julho, diferente da independência que é comemorada no Brasil inteiro, que é no dia 7 de setembro, né? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês, o reconhecimento internacional da independência, que vem mediante ao pagamento que fora dado, de cerca de 300 mil libras esterlinas, fora fornecido pela Inglaterra gentilmente, né? Resumindo, nós falamos então sobre o processo de independência política do Brasil, como isso vai se dar, falamos da difusão das ideias liberais, eu expliquei brevemente para vocês o que é o liberalismo, falamos das ambições das elites coloniais naquele momento, da Revolução Pernambucana e do reconhecimento internacional da independência, tá? Bom, eu quero primeiro, eu vou deixar uma provocação aqui para vocês nesse finalzinho, bonitinho aqui, ó, quando ele chega para poder, vamos lá, nas margens do Rio Ipiranga, gritar, esse quadro, essa imagem que se tem, é tudo mentira. Vou contar uma fofoca para vocês. No dia da independência mesmo, Dom Pedro não conseguiu ir para a margem para poder gritar, ele estava com um leve desarranjo, deitado ali dentro de casa, sem ninguém saber, mas tudo bem, o que importa é um quadro imponente que foi construído, mas foi construído a partir de um determinado viés, né? Ou seja, a partir de uma determinada perspectiva, para que jamais a imagem de um imperador, que é e está aqui em cima, seja associada a algo ruim. Então ele tem que ser imperativo, ele tem que ser poderoso. Esse foi o nosso bate-papo. É nóis, tamo junto. Até a próxima.